Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Transbordar do Coração. Hoje eu quero saber o que você faz quando alguma coisa dá ruim. Qual é a primeira reação? Conta pra mim! Antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria que você já se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu joinha, o seu like e ao final do vídeo, se você foi edificado por isso daqui, compartilha com alguém. Mas hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. O que é mais comum ver acontecendo quando alguma coisa sai do controle de alguém? Você planejou no teu controle, vamos falar de você. Quando alguma coisa sai do seu controle, o que você faz primeiro? Você vai atrás de um culpado? Será que o seu primeiro pensamento é: a culpa é minha e eu faço com ela o que eu quiser, inclusive colocar em outras pessoas? Essa é uma reação até comum de muita gente. Será que é a sua também? O que mais se faz hoje em dia é procurar um culpado. E não é legal, porque isso também te impede de crescer, te impede de aparar arestas, né, daquilo que não está bom, te impede de amadurecer. Quando a gente tem uma situação em que ela saiu do nosso controle, primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que a gente vai usar uma energia muito grande para solucionar aquele problema. E se a nossa energia naquele primeiro momento ela for canalizada para encontrar um culpado, eu muito provavelmente não vou resolver o meu problema e ainda vou gerar um outro porque eu vou ficar com raiva. Aí é fato, eu vou ficar com raiva porque na minha cabeça o erro da outra pessoa impediu que eu conseguisse fazer algo, fazer aquilo que estava programado, planejado. Isso pode ser em tudo, isso pode ser no seu ambiente de trabalho, isso pode ser na sua casa, pode ser com seus filhos, pode ser com seu esposo, sua esposa, pode ser em qualquer situação, pai, mãe, papagaio, cachorro, né? Até os coitadinhos estão aí virando saco de pancada. A verdade é que quando algo saiu do controle, se você não realmente canalizar sua energia para resolvê-lo, você ainda vai gerar um outro problema. E nisso você se isenta da autorresponsabilidade. Porque uma vez eu ouvi uma frase e ela fez muito sentido para mim. Talvez não exatamente naquele momento, mas refletindo e amadurecendo sobre ela, eu pensei que em todas as situações isso cabe. Quando algo dá errado, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de cada um dos envolvidos naquela situação. Não adianta eu querer dizer, mas por que fulano não fez? Ou porque Beltrano não fez como eu queria que ele tivesse feito, como eu disse que era para fazer. Se há alguma coisa deu errado em todo o processo, imagina dentro da tua casa, dentro da tua família. Às vezes você não tem um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento com o seu pai, um bom relacionamento com a sua mãe. E dentro disso, você fala assim: mas é porque meu pai, você não conhece meu pai. Ele isso, ele aquilo outro. A minha mãe, não, você tá de brincadeira. É que você, se eu te contar um terço da minha história, você vai ver. É. Só que mesmo dentro dessas situações, dessas circunstâncias que você acha que a culpa é totalmente do outro, a gente tem a nossa parcela. Se algo deu errado, assuma também a responsabilidade daquilo. Porque quando a gente não assume a responsabilidade de nada, tudo é dos outros, eu não tenho ação. Eu não tenho como resolver um problema que é do outro. Porque se é do outro, não me cabe fazer nada. Mas, se eu compreendo que eu também tenho uma parcela, eu também tenho uma responsabilidade naquilo, então eu tenho algo para fazer. E no fundo, talvez seja isso que muitas pessoas não querem, né? Porque se movimentar para mudar uma situação, ela dá trabalho. Então é muito mais fácil eu dizer que a culpa é do outro. Num relacionamento familiar em que há muitos conflitos, eu posso entender, mas qual é o meu comportamento diante dessa situação? Será que eu também não gero no outro um certo tipo de revolta, uma mágoa,
um sentimento de rejeição, um sentimento que ofende a outra pessoa, e no fundo aquela pessoa lá ela nem sabe também se expressar ou dizer que aquilo ali não foi agradável para ela e ela se expressa, né? É isso que dá aqueles os conflitos intermináveis, né? Um falou A, o outro entendeu B, mas ele na verdade os dois estavam falando de C, mas quando na verdade todo mundo queria a mesma coisa, que é sempre é o bem, sempre é estar bem, mas a gente até chegar nisso, até a gente entender e se fazer entendido, gera muito problema, gera muito conflito. E dentro disso, se eu não assumo a minha responsabilidade dentro de um conflito e dentro daquilo que deu errado, eu não tenho o que fazer. Eu só tenho um culpado. E se eu tiver simplesmente um culpado, é o outro, né, que tem que se resolver. Eu nunca. Hum. E aí, quando eu nunca, então aquela situação ela é imutável. Mas quando há um conflito, quando há um problema, e eu entendo também a minha responsabilidade e não simplesmente fico procurando um culpado, eu tenho possibilidade de gerar uma mudança. A primeira situação que me fez refletir muito sobre isso, já faz alguns anos, e foi algo muito simples. Eu tinha uma reunião marcada e em uma situação ela foi em um determinado local, me mandaram um invite, né, o convite da reunião. Eu fui até lá e ok, e haveria um segundo encontro. E na minha cabeça já criou-se a expectativa de que esse segundo encontro seria no mesmo lugar. Fui para o mesmo lugar na hora marcada. Quando eu cheguei lá, o encontro não era lá, era em outra unidade, né, daqueles fornecedores que eu estava me encontrando. E quando eu me deparei, falei, liguei, né? Falei, poxa, mas não era esse horário? Tá? Ah, sim, mas é na outra unidade, estava marcado lá no invite. E aí, o meu primeiro intuito era ficar com raiva daquilo. Falei, poxa, por que que não avisaram? Por que que não ligaram na ligação que fizeram comigo? Por que que não falaram? Mas estava escrito. E aí eu fui lá, né, abrir o convitinho de novo. Eu, na minha expectativa, vai ser a mesma coisa. Fui para o mesmo lugar, eu não me dei conta, eu não prestei atenção. E quando eu cheguei ali, vi que não era, e tinha duas opções. Ou ficar brava, porque por achar que a outra pessoa tinha responsabilidade de, além de ter escrito lá no e-mail, ela teria que me ligar ou qualquer coisa assim. Ou eu poderia entender que eu não li. Se eu não li, logo eu tenho responsabilidade sobre aquilo. O outro poderia, por proatividade, por boa vontade? Poderia, ok. Talvez fosse algo que eu fizesse. Mas se o outro não fez, ele não tinha a obrigação disso, ele não tinha essa responsabilidade. Ele já descreveu no corpo do e-mail. Se eu não li, esse problema é meu. E aí entrou a minha autorresponsabilidade. E a partir daquele momento, eu compreendi, eu falei comigo mesma, eu falei, mentes brilhantes não procuram culpados. Mentes brilhantes, elas entendem a sua responsabilidade sobre aquilo, se corrigem e avançam. Essa a diferença daquela pessoa que vai sempre procurar um culpado diante de uma situação e a outra pessoa que vai se analisar e falar o que eu cooperei para que isso daqui desse errado. Aquilo que é minha responsabilidade, eu vou mudar, eu vou melhorar. E aquilo que é do outro, se eu puder fazer algo sobre, bem. Se eu não puder, bem também, mas a minha parte eu vou fazer. E isso te faz avançar, e isso te faz prosseguir, isso te faz amadurecer, isso te faz sair do status de mediocridade. Mediano. Para de ser mediano. Quando você para de procurar culpados e começa a se analisar, encontrar as suas deficiências, os seus erros naquilo ali e começa a avançar para um futuro próspero. É essa a reflexão de hoje. Então, num conflito, num problema, em algo que saiu como você não gostaria que saísse, se a tua reação é procurar um culpado, para de procurar um culpado.
procura a solução para aquilo. E depois você averigua quem foi o responsável por aquilo, se existe uma falta de treinamento, se existe uma falta de comunicação, se existe uma falta de algo que você pode cooperar para aquilo. Mas, primeiro de tudo, foca a tua energia naquilo que é necessário, para que você não gere uma outra situação que vai desencadear aí um turbilhão de coisas ruins, porque você também não tem a capacidade de se autoanalisar. É isso aí. Se esse conteúdo te abençoou de alguma forma, agora compartilha, né? Você já deixou seu joinha, você já se inscreveu nesse canal, então agora compartilha. Um beijo, fica com Deus, até semana que vem.